Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, um ótimo dia, que Deus lhe abençoe, que a mão de Deus esteja cobrindo a sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, e o nome do Senhor seja exaltado através da sua vida. Eu sou seu irmão Davi Santos, estou passando por aqui para aquele momento de reflexão, de meditação na bendita, profunda, extraordinária Palavra de Deus. Antes, eu quero te pedir mais uma vez, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Deixa aí o seu like, curte, compartilha, deixa o seu pedido de oração aí junto com o seu comentário. Estaremos orando pela sua vida, intercedendo, certo de que Deus lhe enviará a resposta dos altos céus. Ok? Queridos, a proposta para essa segunda-feira é resgatarmos um cristianismo autêntico, um cristianismo original, um cristianismo que, na verdade, funciona. E para isto eu quero ler com vocês no capítulo 19 do Evangelho de João, versículos 25 e 26, que diz assim: E junto à cruz de Jesus estava Maria, sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria de Coplas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Versículo 27. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. E desde aquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Nós estamos vivendo em dias de extrema modernidade. E isto é legal. Nós estamos vivendo no tempo da inteligência artificial, das quais as pessoas se utilizam para alcançar os seus objetivos. Nós estamos em uma corrida frenética por fama, por destaques, aqueles que se gabam de ter 20, 15, 10 milhões de seguidores nas redes sociais. As pessoas lutam por ter o seu nome em destaque, por ter a sua imagem em destaque, por ter as suas conquistas em destaques. E isto também adentrou no contexto evangélico. As igrejas do século XXI têm a preocupação de estar com o seu nome, com a sua placa, com a sua instituição em destaque, com números exacerbados de seguidores nas redes sociais, com os melhores programas nas maiores redes de televisão, nacionais e mundiais, para que sejam falados, para que sejam mencionados, para que sejam aplaudidos. As pessoas correm em busca do pódio, para que aqueles que estão embaixo lhes assistindo, lhes aplaudam e dizem que eles são melhores, destacam as suas qualidades. Esta é uma das maiores correrias neste tempo. O egocentrismo tem estado em alta nesses dias. A busca por poder, a busca por glória, a busca por fama, ela é frenética e exacerbada. A pergunta que eu me fiz enquanto eu estava lendo a Bíblia é: quando contarem a minha história, o que eles dirão de mim? Qual é o lugar em que você vai estar, que você quer que mencionem em sua história? Você vai querer estar no mais alto nível de fama, de destaque nas redes sociais? Você vai querer estar no pódio? Você vai querer que, ao contarem a sua história, dizem que você frequentou os lugares mais requintados da mais alta sociedade? Você vai dizer que você viajou para os mais
badalados países e famosos desta terra, como você vai querer que conte a sua história? Nós, como cristão, como servo de Deus, como homem de Deus, como servo de Cristo Jesus, como igreja, quando contarem a nossa história, o que queremos que eles digam? Que nós tivemos, repito aqui, a nossa igreja, a nossa placa, em destaques nas maiores redes de televisão, nacionais e mundiais, que ganhemos prêmios de maiores pregadores, porque hoje em dia os pregadores e cantores são premiados com a melhor voz, com o melhor estilo, enfim, se fazem programas de televisão para homenagear, para dizer quem é o melhor dos pastores, quem é que queremos ouvir pregar, qual deles queremos levar em nossa igreja, e as pessoas de fato procuram os seus melhores lugares. E quando contarem a nossa história, ou quando contarem a sua história, o que eles vão dizer? Aonde você esteve? Aonde você está? Quais são os lugares que você quer que destacam em sua vida quando contarem a sua história? Olhando para esse texto bíblico, o Espírito de Deus me chamou a atenção para este momento. O versículo do número 25 do capítulo 19 de João, a Bíblia diz: "E junto à cruz de Jesus estavam." E junto à cruz de Jesus estavam Maria, a mãe de Jesus, Maria de Clopas, Maria Madalena, João, estão tendo um privilégio extraordinário de ver a sua história contada nos evangelhos e chegando até nós, e a sua história sendo destacada pelo ambiente aonde eles estão. E o texto diz: "E junto à cruz de Jesus." A história de João, a história de Maria, a história desses personagens aqui, encabeçam dizendo: estavam junto à cruz de Jesus. O ambiente que eles estão nunca mais permitiu. A história deles nunca foram apagadas e nunca perderam o destaque, porque eles escolheram o melhor ambiente para estar ao pé da cruz, junto à cruz de Jesus. Este lugar, este ambiente é o ambiente que a igreja nunca deveria ter saído. Este ambiente é melhor do que o ambiente dos aplausos. É melhor do que o ambiente da fama. É melhor do que o ambiente das premiações. É melhor do que os ambientes das requintes, da fama, da glória, porque a glória do homem passa, a glória humana se finda. Há famosos que você nem ouve mais falarem no seu nome. Aqueles que lutaram e pleitearam para estar em destaque nos mais belos e requintados ambientes, que a sua história nem são contadas e de repente nem deram frutos e nem influenciaram outros também. Mas a história de Maria, de João, de Maria de Clopas, de Maria Madalena, foram contadas e contadas, nunca perderam o seu valor, porque eles estavam no melhor ambiente, junto à cruz de Jesus. A igreja do século XXI, os pastores e bispos e apóstolos deste século precisam entender isto com rapidez, com urgência, que a igreja precisa estar junto à cruz de Jesus. Por algumas razões. Primeiro, o pé da cruz é o maior ou o mais alto lugar em que a igreja de Jesus Cristo pode estar.
É ali que nós descobrimos o mais alto nível do amor de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós encontramos o ponto mais alto de misericórdia, o ponto mais alto de perdão. É na cruz que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós olhamos para a cruz de Cristo e este ambiente é o ambiente que nos arremete à vitória completa. A maior vitória acontece ali. A maior conquista acontece ali. A cruz de Cristo, ela tira toda a nossa jactância. Todo orgulho se quebra, se derrete, se dissolve ao pé da cruz, porque nós vemos ali o maior e mais alto exemplo de entrega, de submissão. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo de 5 a 10, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, assumiu a forma humana, esvaziou-se, humilhou-se. A cruz, o ambiente da cruz, é o ambiente do maior exemplo de submissão, de entrega por um propósito. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele nos conclama e nos motiva a continuar dizendo: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço, o pecado que de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor, consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Jesus, ele aceita a cruz com um propósito. Ele abraça a cruz com um propósito. Há uma meta a ser alcançada. Vidas, pessoas. Pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Então a cruz, o ambiente da cruz, é a escola da submissão. Coisas que nós esquecemos nesse tempo. A submissão, a entrega, o sacrifício de um cristianismo autêntico está esquecido. A cruz, ela quebra o nosso orgulho. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. A cruz, ela arranca de nós o mundanismo, os desejos carnais, e nos arremete a um cristianismo vivo e verdadeiro. Gálatas 6:14, Paulo diz: longe de mim seja gloriar-me, a não ser na cruz do meu Senhor, aonde o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu lhe conclamo a voltar. De repente, a busca pela glória, pelo destaque, a busca pelo eu, pela vontade, pelas concupiscências carnais, no afa de realizar os seus maiores sonhos, lhe levaram para distante da cruz. Mas eu te peço, eu lhe conclamo, para que você volte, para que a igreja do século XXI volte, para que os apóstolos e bispos esqueçam a fama, a glória, o poder, o nome destacado na mídia e voltem para se esconder ao pé da cruz, e então a igreja triunfará de glória em glória. Ok? Eu quero nesse instante orar pela sua vida. Eu sei que esta mensagem, ela nos dias de hoje não dá muito engajamento, não dá muita curtida, mas você que ouviu esta palavra,
compartilhe ela, faça ela chegar lá na rede social do seu amigo, do seu vizinho, do seu irmão, do seu companheiro de trabalho, do seu filho, da sua filha, do seu pastor, da sua mocidade, da sua igreja, para que nós possamos ter uma consciência cristã autêntica e verdadeira. Ok? Amado Jesus, nesse instante eu adentro em sua presença e levo comigo os teus servos. Senhor, levo contigo, leva em tua presença esse teu filho, essa tua filha, que de repente os seus pensamentos, a sua concepção cristã tem sido alterada pelo glamour do momento, pela a glória passageira do momento, pela fama, pelo que se oferece nesse tempo. Me lembro, Senhor, de quando Satanás te levou num alto monte e lhe mostrou a glória do mundo e os reinos do mundo e lhe ofereceu, dizendo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. A proposta, Pai Santo, é terrível. A proposta é libidinosa, a proposta é atraente, mas a cruz ainda continua sendo e será para sempre o lugar, o ápice do cristianismo. E que nós, teus filhos, nesse tempo possamos voltar, Senhor, para a cruz, para que possamos entender o que é perdão, o que é renúncia, o que é confissão, o que é misericórdia, o que é amor no seu mais alto nível, o que é entranhas de misericórdia, o que é olhar para o outro e entender que ele é de fato nosso próximo, e amar a Ti acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, como o Senhor nos orientou. Ó Deus, toca no coração deste bispo, no coração deste apóstolo, no coração deste pastor, no coração deste líder, para que possa pregar mais sobre a cruz, falar mais sobre a cruz. Ó Deus, que possamos deixar um pouco, ó Deus, a correria frenética, exacerbada atrás daquilo que destaca o nosso nome, destaca a nossa marca, que destaque a nossa placa. Ó Senhor, mais voltarmos para a cruz, aonde o seu nome, e unicamente o seu nome, é glorificado. Senhor, quebrante-nos. Senhor, quebranta, esmiuça, dilata o nosso coração, a fim de que possamos, ó Pai Santo, voltar a viver um cristianismo autêntico e verdadeiro, para louvor e glória que há no seu nome. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma segunda-feira de bênção e de vitória. E não se esqueça de se inscrever. Deus abençoe a sua vida.